E estamos ao vivo. Boa noite, gente. Que bom estar aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira, aqui com vocês nessa live. Eu espero que a gente consiga se comunicar, que vocês estejam me ouvindo bem. Hoje eu estou sem o meu microfone, mas eu espero que vocês consigam me entender bem. Vamos lá. Então, o tema de hoje, a gente vai falar como que você pode conseguir, como que você faz para que eles te ajudem mais, que eles te entendam mais, colaborem mais com você, obedeçam mais, né? E eu tenho, assim, dicas, eu tenho, na verdade, um passo a passo bem legal, que vai te ajudar com certeza para você ter melhores resultados em casa, tá bom? Se você está aqui e não me conhece, eu sou Valquíria Lobo, eu sou mãe do Tiago, de 31 anos, da Thalita, de 18, já tenho 3 netinhos, então, assim, criei 2 adolescentes, né? Fora isso, já faz 20 anos que eu sou voluntária do movimento escoteiro, então, assim, eu converso muito com adolescente, muito, e num nível, assim, de irmã mais velha, então tenho muita proximidade, muita facilidade de conversar com eles, né? Então, eu estou aqui numa intenção de te ajudar, tá bom? Espero que te ajudem esses vídeos, essas lives que eu faço. E se você tiver alguma pergunta, se tiver alguma coisa que você pense, tenha dúvida que eu possa te ajudar, é só me falar que eu vou ter o maior carinho em te responder, tá bom? Pessoal, me faz uma gentileza, dá uma força aqui, me diz se vocês estão conseguindo ouvir, se estão conseguindo ver, se a voz, se o áudio tá bom, porque eu não estou conseguindo verificar aqui pelos meus dados se está tudo certo. Vamos lá, vamos ver. Bom, espero que esteja tudo bem. Ah, aqui a Tereza me respondeu. Obrigada, Tê, você sempre me salvando. Tá tudo bem aí por Minas Gerais? Bom demais falar com você. Obrigada, viu, meu anjo? Obrigada mesmo. Bom, então vamos lá. Como que a gente faz, né? Como é que é aí em casa? Tem muita rebeldia? Muita confusão quando você pede para fazer alguma coisa, para te ajudar em alguma coisa? Aqui em casa, quando o Tiago era adolescente, era o caos. Não tinha, assim, uma loucinha que pedisse para lavar que não fosse a base de bater porta, de xingar, de chutar, de reclamar. É, não ajudava em nada, eu me sentia assim muito cansada, estressada, tudo era à base de briga. Comenta aqui comigo se é assim com você também, se você também encontra esses problemas. Ah, manda um oi pro Miguel, que ele está assistindo também. Miguel, melhor possível, que saudade de você, meu amor. Ó, um super beijo quando você vier aqui em Ribeirão, vem visitar a Chefe Val, tá bom? Ou então, quando você for lá no grupo, você me fala que eu vou lá te visitar. Um beijo, saudade. Coisa linda da chefe. Gente, Miguel é uma fofura. Adoro. Então, conta para mim, se é assim também aí do lado da sua casa, se também é muita dificuldade para ajudar, né? Se é um empurra-empurra, se tem mais de um filho, geralmente você fala assim, gente, alguém me ajuda, né? Passa uma vassoura nessa casa, vai tirar o cocô do cachorro. Aí um fica jogando para o outro, ranhetando, né? Tem um pai de escoteiros meus que recentemente me fez essa pergunta, né? Como é que eu faço? E os dois, no lugar de se unir, terminar logo o serviço, ficar livre para fazer o que eles quiserem, não, ficam lá ranhetando, um joga para o outro joga para um, e ninguém faz nada e fica aquela coisa. Tem também, né, aquelas situações em que eles reagem com muita raiva, com muita. A gente chama genericamente de rebeldia, mas não é esse o nome do negócio.
O nome do negócio é confronto. Eles nos confrontam, eles nos enfrentam muito mais, né, exageradamente mais do que quando eram menorzinhos, né? A gente pede alguma coisa e eles rebatem e não querem fazer e reivindicam coisas que a gente, né, não acha certo, não acha justo, mas eles estão sempre lá debatendo, exigindo, querendo, e ajudar que é bom nada, né? É assim aí também, gente? Conta para mim. Eu converso muito com pais de adolescentes, né, os meus escoteiros, e a história que eles me contam, e é engraçado que, assim, às vezes, muitos pais, muitas mães acham que essas coisas acontecem só na casa delas. E às vezes, quando eu começo a comentar essas coisas, elas falam: Nossa, você tem câmera escondida aqui em casa? Você tem espiões? Ou então, um fala para o outro assim: Você andou falando das coisas da nossa casa para a chefe Val? Ou o filho fala isso para a mãe fala isso para o filho. Mas não é nada disso, gente. Não é nada disso. Não existe invasão de privacidade. É que, na verdade, aquelas coisas que a gente acha que acontece só conosco, na verdade, acontece com a grande maioria das mães, a grande maioria dos pais. E a gente não percebe isso, né? A gente fica só dentro da nossa casa e como assim, né, para os outros, eles sempre são mais educadinhos, mais bonzinhos. A gente acha que só os nossos filhos que fazem isso, mas na verdade eu costumo brincar e dizer que só muda de nome e endereço. O resto é tudo igualzinho. Por isso que às vezes as coisas que eu pergunto para vocês parece que eu estou espionando a casa de vocês, mas não é. Eu só estou repetindo o que eu vivi na minha própria casa e o que eu converso com muitas mães, muitos pais, e eles me contam, né, as angústias, os dilemas deles, né? E como eu estou nessa missão de procurar ajudar, eu acabo ficando sabendo dessas coisas. Muitas pessoas me procuram, né, falam: O que eu faço? Não sei o que fazer. Mas olha, eu vou te dizer, a primeira coisa que a gente pode fazer para mudar essa situação, tem alguns pilares, algumas coisas essenciais que vão nos ajudar. Um desses pilares é a questão do conhecimento. Quando você, pai, conhece, entende o porquê das situações, por que essas coisas acontecem, né? No lugar de ficar perguntando assim, meu Deus, por que só comigo? Não é só com você. Procura saber mais a respeito dessa fase do seu filho. Eu sei que dá trabalho, eu sei que a gente não tem tempo, mas, por exemplo, essas lives que eu tenho feito e também lá no Facebook fazendo perguntas e respostas servem para isso. É uma maneira da gente conhecer, entender, né? Esse é o primeiro passo que você pode dar. Entender o que está acontecendo, conhecer quais são os aspectos, as mudanças que estão acontecendo com o seu filho adolescente. Esse é o primeiro passinho, tá bom? E assim, quais são então os motivos de ter tanta briga, tanta encrenca dentro de casa por coisas tão simples, né? O primeiro motivo é justamente a questão emocional dos nossos filhos adolescentes nessa fase do desenvolvimento deles. Nós tivemos isso também, é que a gente não lembra. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha mãe e eu costumo dizer assim que eu fui uma adolescente muito boazinha, que não dei trabalho nenhum. Eu só fiquei grávida com 15 anos. Mas hoje, conversando com a minha mãe, lógico que é piada, né, gente? Todo adolescente dá um pouco de trabalho. Tem raríssimas exceções, mas a grande maioria, 95%, dão trabalho sim, questionam sim, brigam sim, deixam a gente maluco, descabelado sim, né? E eu não fui diferente. E só que do meu ponto de vista, eu era muito boazinha. Eu me achava uma adolescente muito boazinha, exceto a questão da gravidez aos 15, que quase não deixou minha mãe descabelada, imagina. Super normal. Mas, na verdade, hoje eu estava conversando com a minha mãe e ela estava me dizendo exatamente isso, que eu sempre fui muito turrona, combativa. Eu batia de frente com ela. As palavras da minha mãe foram essas, eu batia de frente. Os adolescentes batem de frente mesmo. Oi, Johnny, boa noite. Obrigada por estar aqui, viu? Então, os adolescentes batem de frente. E por que é que isso acontece? Por causa de todas as alterações que estão acontecendo no corpo, na mente, no cérebro, na parte física, inclusive. Não só a mentalidade, não só
as emoções, mas até a própria química que coordena todas essas reações no próprio cérebro. Estão passando por oscilações terríveis. Eu costumo brincar, dizer que é uma TPM eterna no adolescente, né? Nós, mulheres que sofremos de TPM uma vez por mês, conseguimos aí imaginar o que é passar aí quase 8 anos sentindo essa TPM, né? Lógico que depende de pessoa para pessoa, mas acontece muito, muito. E a gente fica assim, o que a gente pode fazer, né? As outras coisas que acabam provocando esse tipo de situação, da gente estar sempre brigando, sempre em conflito, sempre em confronto, a gente manda, eles não obedecem, às vezes mentem, às vezes a gente pede para fazer alguma coisa, se faz de mau jeito, faz com má vontade, batendo porta, pisando duro, não é assim? Por que isso acontece? Um dos motivos são essas oscilações, a pessoa realmente está desequilibrada emocionalmente, e não é um desequilíbrio patológico, quer dizer, não é uma doença, é uma fase normal da adolescência. E a outra coisa é o próprio processo de adolescer, quer dizer, de treinar para ser adulto, provoca no jovem uma postura inconsciente, ele não faz de propósito, ele não faz assim, quer saber, eu já acordei, estou com vontade de começar a rejeitar um pouco os valores dos meus pais. Não é consciente, é uma coisa que vem naturalmente, sem eles perceberem, sem eles terem consciência. Eles começam a se afastar do modelo dos pais, até dos valores, da religião. Quantos adolescentes se declaram ateus? E detalhe, quanto mais religiosa é a família, mais eles se declaram ateus, que parece que é aquela fase assim que eles querem ser do contra. Se os pais são religiosos, eles querem ser ateus, né? E na verdade é uma busca por identidade, busca para descobrir quem ele é, quais são as suas características, é uma busca que eles estão fazendo para crescer, para formar sua própria personalidade. Esse é um processo natural do ser humano. Ele se desenvolve e passa por essa fase da adolescência com esses aspectos que nós adultos, por falta de conhecimento, às vezes por falta de equilíbrio emocional nosso mesmo, porque a gente é muito estressado, a vida é muito corrida, a gente vive daquela turbulência, né, que é a nossa vida, às vezes a gente não consegue lidar direito com essas emoções dos nossos filhos, né? Então, esse afastamento natural que acontece é o segundo fator que faz com que essas coisas aconteçam dentro de casa, né? É uma fase assim, de autoafirmação. Eles batem o pé em algumas coisas porque eles precisam se afirmar como pessoas, eles precisam impor um pouco a sua vontade, impor um pouco a sua preferência, né? E às vezes em casa eles não acham espaço para isso. Por quê? Porque os donos da casa são os pais. Quem manda ali são os pais. E o jovem, o que a gente chama de rebeldia juvenil, rebeldia adolescente, nada mais é do que uma tentativa de ter algumas coisas sob o seu controle, ter algumas coisas que são da sua preferência sendo priorizadas, né? Então, assim, fora isso, tem aquela questão de aquela preguicinha mesmo, né? O próprio sono, eu costumo dizer, né? Me arrependi tanto, eu fiquei tão triste. Juro para vocês, eu cheguei a chorar. Escorreu uma lágrima do meu olho quando eu estava na faculdade de pedagogia, minha segunda faculdade, e eu descobri, numa das aulas de psicologia, que o adolescente sente muito sono. Eu tive muito sono, um sono assim, nossa, da morte, mas quando eu estava grávida do Tiago, eu tinha 15 anos, e eu atribuía aquele sono à gravidez. Eu não desconfiava que a adolescência por si só também provoca uma maior tendência a ter sono, sabe? Ter aquele cansaço. Você não vê adolescente dormir por horas e horas e horas, se você deixar, final de semana, às vezes vai até 3 horas da tarde dormindo. Eu chamei tanto meu filho Tiago de preguiçoso, e quando eu descobri que isso é uma coisa natural, que não é preguiça,
são hormônios, é parte do desenvolvimento deles. Eu fiquei tão arrependida, eu queria tanto me desculpar com ele, voltar atrás e retirar, apagar todas aquelas vezes que eu taxei meu filho de preguiçoso. Gente, o Tiago é um dos moços que eu conheço mais trabalhadores. O Tiago não tem tempo ruim para trabalhar, acorda a hora que for, pega no batente. Olha, ele trabalha período integral, faz bico, é um rapaz, assim, muito, extremamente trabalhador. E quando ele era adolescente, eu martelava muito que ele era preguiçoso, e não é verdade. Ele nunca foi preguiçoso. Ele estava passando por aquela fase em que o adolescente tem mesmo mais necessidade de sono, né? E todos esses fatores que eu falei, né, as emoções todas em ebulição dentro de si, em que hora ele está com raiva, outra hora ele está com medo, outra hora ele está angustiado, é difícil de lidar com isso, né? A vontade de ter suas vontades, suas preferências sendo privilegiadas, sendo acatadas, a autoafirmação que precisa ser colocada ali, né, para que ele se desenvolva, ele encontre a sua personalidade. Todos esses fatores combinados é que provocam essa situação que você às vezes tem em casa, do seu filho ter uns comportamentos que nós chamamos de rebeldia. Na verdade, não é bem rebeldia. Se a gente conhecer um pouco mais, a gente vai entender esse processo com um pouco mais de um olhar um pouco mais carinhoso, mais compreensivo, tá? Ó, mas deixa eu deixar claro uma coisa, eu não estou dizendo aqui que a gente deve aceitar falta de respeito. Falta de respeito, xingamento, isso não deve ser aceito, né? Lógico que existe a maneira certa da gente conversar a respeito disso, de a gente repreender isso, né? Dificilmente vai dar certo se você quiser, num momento de conflito, de confronto, falar mais alto, bater o pé mais forte, geralmente só vai piorar a situação. Existem maneiras mais inteligentes da gente fazer isso. Talvez eu até faça uma outra live, se vocês quiserem, coloca aqui para mim se esse assunto interessa, como lidar em momentos de conflito. Eu posso falar a respeito disso, mas não é o tema dessa, né? Mas eu estava só querendo esclarecer que a gente não deve aceitar falta de respeito. Nunca, nunca. Isso é condição, assim, inegociável. Mas tem muitas coisas que a gente pode fazer de maneira diferente que vai ter resultados melhores, tanto na formação da autoestima do seu adolescente, quanto na relação que vocês têm para ser mais forte, mais próxima, não ter tanto distanciamento afetivo. Sabe que tem muitos adolescentes, muitas pessoas que quebram totalmente o vínculo afetivo entre pais e filhos nesse período de adolescência dos filhos, porque deixa a briga chegar a um ponto tal que o afeto acaba se dissolvendo totalmente, né? Meu marido costuma dizer que ele tinha brigas homéricas com o pai dele, que eles batiam muito de frente, que era muito difícil para eles manterem um relacionamento mais afetivo, mais próximo. Eles eram muito distantes um do outro, né? Tanto que, ao fazer 18 anos, a primeira providência do meu marido foi procurar um outro lugar para morar. Com 19 anos, ele já tinha saído de casa por vontade dele próprio, que era para não ter que conviver com o pai. E quantos adolescentes eu conheço que têm, assim, raiva, que têm ódio dos pais. Não é aquela coisa momentânea da adolescência, não. Já é um nível mais profundo, sabe? Eu já ouvi jovens dizendo assim que preferiam que o pai tivesse morrido, sabe? E não é num momento assim de um rompante de raiva, porque às vezes eles falam coisas da boca para fora que não é verdade, não é o que eles sentem de verdade. Eu estou falando para vocês de casos em que não foi falado num momento de raiva, foi falado de maneira refletida, num momento assim de calma, de tranquilidade.
O jovem falar friamente assim, olha, eu preferia que meu pai tivesse morrido, porque eu não suporto viver na mesma casa que ele. É triste isso. E isso acontece por quê? Maioria das vezes, por despreparo dos pais em lidar com os jovens. E uma maneira que a gente pode ter para resolver isso é conhecer um pouco mais a respeito de temperamento, a respeito de comunidade, o que está acontecendo na cabecinha desses jovens, no corpo, no desenvolvimento físico, emocional, mental, cerebral, né? E são essas informações que eu te passei até agora, né? Todas essas diferenças, todas essas oscilações que eles têm, né? No próprio cérebro deles, na própria mente, né? E como que a gente resolve isso? Uma maneira muito, muito prática de fazer com que esse jovem te colabore mais, te ajude mais, responda menos, obedeça mais, a gente dar a ele uma certa autonomia, uma certa consideração para com as ideias deles. Eles precisam sentir que eles são considerados. Muitas das vezes que eles agem com rebeldia, com aquele jeito de ser que nós chamamos de rebeldia, é porque eles se sentem desconsiderados, eles se sentem desprezados, eles sentem que não são valorizados, e aí eles reagem dessa maneira, né? E como é que a gente faz isso na prática? Olha, a gente dá para eles um pouco mais de autonomia, a gente define as regras, deixa as regras bem claras, e a gente aceita as ideias deles, aquelas que são possíveis de serem aceitas, porque, na verdade, o que acontece conosco? Os pais, quando o bebê nasce, ele é totalmente dependente da gente, é óbvio, não é? E aí, o que acontece? Eles vão crescendo e a gente vai dando para eles uma certa autonomia. Essa autonomia, na verdade, nos dias de hoje, na sociedade atual, do jeito que está, por causa da criminalidade, por causa da correria nossa, pelo fato da gente trabalhar fora, não ter tanto contato, a gente acaba não percebendo toda a potencialidade da, da capacidade dos nossos filhos, e aí a gente acaba dando para eles menos liberdade, menos autonomia do que eles já estariam aptos a começar a trabalhar, né? Então, por exemplo, quando a criança, o bebezinho, começa a poder já ir ao piniquinho, né, poder fazer suas necessidades sem a necessidade da fralda, a gente vai, né, liberando aos pouquinhos. Tem todo aquele processo do desfraude, aí de vez em quando não dá muito certo, ele faz, né, sujeira na casa, né, às vezes faz xixi na cama, faz xixi no sofá, na casa inteira. Meu neto mais novo está nessa fase. É uma maravilha, né? Está sendo, assim, um processo, né, de desfraudar. Só que como que a gente faz com o bebê? Quando ele está naquela fase de aprender, a gente não briga com ele, assim, de gritar. A gente tem uma certa compreensão de que ele está aprendendo, né, de que ainda não sabe direito. Então, a gente deixa um pouco mais leve a cobrança. A gente insiste e tal. Às vezes a gente volta para as fraldas, mas a gente não chega e bate numa criança que está aprendendo a fazer uso do piniquinho porque ele, de repente, fez xixi na roupinha ou mesmo cocô. A gente se irrita, a gente fica frustrado e tudo mais, mas a nossa reação não é de culpar a criança. A gente sabe que é um processo, né? Quando está andando, a mesma coisa. Quando a criança começa a engatinhar ou começa a dar os primeiros passinhos e ela cai, a gente não fala que ela é burra, que ela não sabe fazer nada, que você já ensinou, ou porque que ela não sabe andar ainda. Só que quando eles vão crescendo, a gente faz esse tipo de coisa, né? Então, assim, um hábito muito comum, lógico que, gente, não estou generalizando, mas é uma grande parte das mães, dos pais, por conta da correria e por talvez não terem recebido essa orientação,
muitas vezes não deixam que as crianças, conforme vão crescendo, vão sendo responsabilizadas por fazer algumas tarefas domésticas, por exemplo, né? Então, a gente não deixa que eles aprendam, e aí, o que acontece? Quando chega na adolescência, de uma hora para outra, a gente já está assim, né, cansado, a gente fala, olha, é o seguinte, você já está grandinho, já está na hora de começar a me ajudar. Então, começa a varrer a casa, começa a lavar a louça, começa a, pelo menos, arrumar o seu quarto, né? E a gente espera, porque eles são muito grandes, a gente acha que eles já são tão hábeis quanto nós somos, porque eles são hábeis em outras coisas. Jogar videogame, por exemplo, é uma habilidade que deixa a gente de queixo caído. Usar computador, smartphone, né? De treinar. Ele vai lavar tão perfeitamente quanto você, que lava aí há 20, 30 anos, faz. Não é razoável essa expectativa. Só que muitas vezes, sem perceber, a gente tem essa expectativa. E aí, o que acontece? Além de mudar a regra de uma hora para outra, né, você recebeu sempre tudo na mão, mastigadinho e regurgitado. De uma hora para outra, você vai ter que começar a trabalhar e fazer a sua parte. Pô, isso não é legal, não. Eu também gostei quando mudaram a regra lá em casa e eu tive que começar a ajudar, né? Mas a pior parte é que quando eu tentava fazer alguma coisinha, ainda vinha muita crítica. Ah, você não faz nada direito, ali, quebrou de novo, assim, né? Presta atenção, não faz nada, faz tudo de má vontade. A gente fala isso para os nossos filhos quando eles estão nas primeiras tentativas de fazer as coisas. Então, assim, já é uma coisa que não é assim lá tão agradável para fazer. Você não tem habilidade, vai ser criticado, vai ser é, desconsiderado, né? O mínimo esforço que você faz ali não vai ser reconhecido. Então, para que fazer aquilo? É óbvio que ele não vai querer. Só que, como eu costumo dizer, né? Se você não fez na época certa, que é quando ele era pequenininho, de pedir ajuda, você pode começar agora. Por que não? Dá a partir de agora, mas do jeito correto, né? Então, como é que a gente faz isso agora, se a gente não fez antes, né? E eu estou falando a respeito, por exemplo, das tarefas domésticas, mas isso serve para todas as regras da casa, tá? Não só das tarefas domésticas, quanto o horário de sair, o horário de retornar, o tempo de ficar na internet, o fazer as tarefas escolares, o que é sua responsabilidade e que você deve fazer sem que a gente tenha que brigar. Todas essas coisas. Estou usando esse exemplo das tarefas domésticas, mas vale para todo o resto, tá bom? Então, vamos lá, um passo a passo. Como é que a gente faz? Primeiro, uma coisa que vai funcionar muito bem, e eu recomendo isso, olha, se vocês soubessem a mudança que poderia acontecer dentro da sua casa, dentro do seu lar, com essa única mudança, você já teria feito hoje, teria feito desde sempre. Gente, se você não faz isso ainda, comece agora. Comece hoje. Se já passou o horário do seu jantar, amanhã sem falta. Estabeleça um horário em que todos os membros da família vão estar reunidos numa mesa sem que as pessoas estejam conectadas à internet, sabe? Sentados à mesa, tomando uma refeição e conversando. Conversando. No começo, se você não tem esse hábito, eu recomendo fortemente que você comece agora. Comece a partir de amanhã com essa regra. Gente, é o seguinte, eu estou estudando, eu estou vendo maneiras da gente ser melhor como família e, e eu fui aconselhada que a gente tivesse um momento de conversa na família, tá? Então, eu queria a ajuda de vocês. A partir de amanhã, a gente vai fazer um esforço para todo mundo se reunir, pelo menos por meia horinha, no horário de jantar. A gente vai jantar e a gente vai conversar sem a internet, tá? Vai ter chadeira,
vai ter várias tentativas de fugir disso, mas sabe quem vence uma discussão? Você sabe quem é que vence uma discussão? Não é quem paga as contas, não. Não é quem é o dono da casa, não. Quem vence uma discussão é quem está mais convicto, quem tem mais convicção do que está defendendo. E quando você defende uma ideia com convicção, você pode ter certeza que o outro lado vai ceder. E se você insistir nessa ideia, eu garanto para você, que você vai ter ganhos extraordinários na qualidade do relacionamento que você tem dentro de casa, com a sua família, inclusive com seus filhos adolescentes. Só o fato de vocês estarem um momento por dia, seja por meia hora, sentados e conectados entre si, conversando, você vai perceber mudanças, inclusive nesses sintomas todos desagradabilíssimos que a gente enfrenta com os nossos filhos, né? Nessa situação aí de rebeldia deles, tá? Se no começo for difícil que eles comecem a falar do dia deles, continuar respondendo as perguntas com aqueles monossílabos irritantes de adolescentes, né? E aí, filho, como é que foi na escola? Ah, legal. Tá, e aí, como é que foi lá no futebol? Ah, normal. Eles respondem assim e a gente não consegue dar continuidade na conversa, né? Se você tiver essa dificuldade, a dica é o seguinte: comece a falar de você. Pode perceber, todo mundo quer falar. Inclusive, ninguém quer ouvir, né? Só que quando você não quer falar, como é o caso dos nossos adolescentes, né? Mas alguém começa a comentar alguma coisa, logo desperta um assunto, uma ideia, uma lembrança que você conecta com aquilo que está sendo falado e você vai falar também. Então começa a falar do seu dia, mas começa a falar do seu dia, evitando logo no comecinho assim, situações de queixa, de reclamação, tá? Se houve alguma coisa chata no seu dia, comente sim, não é para fazer um mundo de fantasia irreal, não é isso. É que alguns assuntos engraçados, assuntos leves, costumam ser mais fáceis de digerir do que ficar ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo. Então, se você está começando esse hábito na sua família, de ter uma reunião, né, em que as pessoas vão conversar, é bom que você comece dando um tom positivo para a conversa, né? Porque se for meia hora de lamentações e reclamações, e falar mal e falar coisas ruins, não vai ter um estímulo deles quererem continuar. Faz sentido isso para você? Então, começa falando das suas coisas, o que aconteceu, quem você encontrou, e, eventualmente, tem um vídeo que eu deixei aqui no canal mesmo, que ensina como você ter respostas do seu filho. São 15 dicas de como você começar uma conversa e ter respostas. Então, esse é o primeiro passo, tá bom? Primeiro passo para você ter mais colaboração dentro de casa é você ter momentos em que você tenha diálogos, conversas com seus filhos adolescentes. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você começar nessas conversas a pedir a opinião dele e ouvir atentamente, tá? Os jovens, de maneira geral, as crianças também, não estão acostumadas a serem considerados, a terem suas opiniões requisitadas. E eles querem dar a opinião deles, eles querem expressar as coisas que eles pensam, as coisas que eles acham, né? E eles vão se sentir importantes e vão se sentir considerados se você perguntar qual é a opinião deles a respeito de alguns assuntos, né? Olha, aconteceu assim, 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 o que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Queria saber qual é a sua opinião. Eles vão estranhar no começo, porque não é uma coisa comum. Nós, adultos, pedimos as opiniões dos jovens. E é isso que funciona muito bem no escotismo. Você sabia que as atividades que a gente faz no grupo escoteiro, elas são escolhidas pelos próprios jovens? Olha que ideia genial! É genial, é tão simples, é tão simples, é tão óbvia.
que chega a ser genial. Por quê? Porque a gente não faz isso no dia a dia. Fala para mim se não é verdade, gente. A gente deixa de considerar, a gente sempre acha que a gente sabe qual que é a melhor ideia, a melhor opção. E a gente não dá para o jovem, para o nosso filho adolescente, a oportunidade de expor a ideia dele, a opinião dele. E quando a gente fizer isso, pedir a opinião dele, é muito importante, aliás, é fundamental que você ouça com atenção. Existe uma regra de ouro que eu costumo dizer, que é assim, quando você ouvir uma opinião divergente da sua, principalmente quando você quiser manter um relacionamento saudável, se a sua opinião, se você não tem o hábito de conversar muito, e as primeiras opiniões, as primeiras conversas tiverem tendências a serem muito opostas, diferentes do que você mesmo pensa, é sábio da sua parte não devolver imediatamente, não rebater a ideia imediatamente. Não significa que você vai concordar com aquela ideia que diverge da sua, nem que você vai acatar, menos ainda. E também não significa que você vai se omitir ou fingir que concorda para não criar conflito. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de dar um tempo e digerir aquela ideia antes de responder imediatamente se a sua ideia foi imediatamente extremamente diferente daquilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos falando de conversas com adolescentes. E os adolescentes têm naturalmente a tendência de querer fazer o oposto do que a gente acha certo, do que a gente acha correto e do que a gente falou para eles até então. Isso é um processo natural do adolescente. Não significa que o seu filho esteja debandando para o lado escuro da força, tá? Às vezes é apenas o adolescer, é apenas aquela fase em que ele está testando outras opiniões diferentes da sua. E você não precisa ter medo. Se você fez uma base sólida, se você deu os valores, se você ensinou, se você cansou de repetir, como a gente falou, eu cansei de ensinar, né? Confie no que você ensinou. E sabe, eu te digo isso com muita convicção, com muita certeza. E sabe por que eu te digo isso? Porque eu vivi na pele. Eu criei o Tiago e eu falava para ele as coisas, ensinava ele as coisas, e a impressão que eu tinha é que entrava por um ouvido e saía pelo outro e não ficava. Hoje em dia, eu ouço meu filho repetir palavra por palavra as coisas que eu ensinei para ele e que eu achava que ele não estava ouvindo, as coisas que ele próprio dizia que ele não concordava. Entende isso? Eles estão ouvindo sim, mas na fase da adolescência é normal que eles tentem, que eles testem outras ideias, às vezes opostas às nossas. Entende o que eu estou te falando? Isso é importante para o processo de crescimento deles. Então, se não houver falta de respeito, nós devemos ouvir as ideias e refletir a respeito delas. E num outro momento, em que passou aquela emoção do momento deles estarem expressando a ideia deles, você chega e fala, sabe aquilo que você falou? Sabe, eu estava pensando, eu entendi o que você quis dizer a respeito disso, 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 mas eu penso diferente. Quer saber o que eu penso? E aí sim você fala a sua opinião a respeito daquela ideia que ele deu. Mas fora daquele momento da emoção. Porque quando você chega com um pedido de expressão de ideia, fala assim, me fala qual que é a sua ideia. E a pessoa dá a ideia dela e você rebate, você discorda, você rechaça aquela opinião, a tendência é que essa pessoa desista de te dar as ideias dela. E se você quer evitar isso, uma dica que eu te dou é essa.
de não rebater imediatamente. Falar, interessante, vou pensar um pouco a respeito disso que você falou. Isso te dá tempo de pensar, de considerar, de lembrar que ele é um adolescente, que ele não é um adulto formado ainda, e que a tendência dele é ter umas ideias diferentes da sua. Entende? Se você abrir mão do seu medo, da sua insegurança, de que ele esteja defendendo ideias ruins, valores ruins, você vai acabar enxergando que, na verdade, ele pode estar te testando se você quer mesmo as opiniões dele, ele pode estar brincando, ou ele pode estar simplesmente naquela fase em que ele quer se sentir descolado, se sentir moderninho, mas não é exatamente, se ele estiver falando de coisas que você não concorda, que vai contra os seus valores, não significa que ele está necessariamente defendendo de verdade, dentro dele, aqueles valores ruins. Pode ser que ele esteja experimentando, testando, e eu te garanto, no fundo, lá no fundo, eles são mais parecidos conosco do que a gente até gostaria que fossem. Entende isso? Então, aceita a ideia, pede a opinião dele, pede a ideia dele. E não rebate imediatamente. Sabe uma coisa que pode acontecer com isso? Você pode ser surpreendido com ideias maravilhosas que você nem imaginava que seu filho tivesse já. Viu? Você pode descobrir um ser humaninho ali já se formando com ideias muito interessantes, com uma capacidade até bastante interessante, que você não desconfiava que existia, viu? Tá? Então, primeiro passo, a reunião familiar. O horário de jantar é um ótimo horário para isso, né? Porque a comunicação é um outro pilar do bom relacionamento com o filho adolescente. Eu falei hoje, né? É a questão do conhecimento, conhecer, saber o que está se passando com ele, né, nessa fase de desenvolvimento é um dos pilares, e o outro pilar é a comunicação, né, e esse jeito de pedir a opinião e conversar, ter um bate-papo leve, faz parte da comunicação, né, e é o outro pilar, tá bom? A outra coisa que você pode fazer para que você tenha mais colaboração, para que haja menos revolta, né, na hora de contribuir com os trabalhos em casa, com as tarefas que devem ser realizadas, é fazer igual a gente faz no movimento escoteiro, define a tarefa de cada um, né? Fala assim, olha, por exemplo, fulano, aqui em casa mesmo a gente tem as nossas tarefas, né? Moramos hoje em dia só eu e o Doni, as crianças não moram mais conosco, e assim, a gente tem nossas tarefas, cada um é responsável por uma coisa, e não dá briga, porque assim, fica claro as coisas que cada um já está habituado a fazer, e a gente faz com amor, não é aquela coisa com cobrança, eu estou sendo explorado, só eu que faço as coisas aqui em casa. Não, é uma coisa bem gostosa, né? E no movimento escoteiro a gente faz isso. Os jovens, eles têm as suas funções dentro da patrulha, né? Então, um é o aguadeiro, o outro é o cozinheiro, o outro é responsável pela limpeza, o outro é responsável pelo material, pelos equipamentos, o outro é responsável por cortar lenha, buscar bambu, o outro é responsável por organizar, é o coordenador, é o monitor, tem o ajudante do coordenador, que é o submonitor, né? Então, cada um tem a sua função, cada um sabe o que tem que fazer. E funciona muito bem. Quando você imagina os jovens um final de semana inteirinho, trabalhando, e trabalho pesado, de montar acampamento, de montar toldo, de carregar peso, de carregar panela, de carregar água, de lavar louça, de montar barraca, desmontar barraca. Você não fala, não acredito, que magia é essa, né? O que é que você faz para que eles façam isso? É simples, cada um sabe qual é a sua função. E essas funções foram divididas democraticamente. Eles participaram do processo de divisão das tarefas. Cada um aceitou aquele cargo. Então, nessas conversas de reunião de família, uma hora você senta e conversa com eles, pessoal, olha só,
Papai trabalha, mamãe trabalha, e nós somos assim, né? Essa família tem essas pessoas. A gente precisa fazer da nossa casa um lugar confortável para a gente morar. Então, eu queria que vocês ajudassem a gente. Como é que a gente pode dividir as tarefas? Porque a gente não está dando conta. Como a gente trabalha fora o dia inteiro, vocês também estudam, né? Mas vocês ficam menos tempo fora de casa. A gente precisava de ajuda, a gente precisava de colaboração. Isso, se você não fez desde pequenininho, tá? Porque se você fez desde pequenininho, isso já é um processo natural. Todo mundo já ali sabe que tem que colaborar. Se não foi feito assim, entra com isso, mas assim, numa boa. Não entra com aquela coisa. Entra com uma vibe assim de que tá pedindo ajuda. Gente, eu tô precisando de ajuda. Me ajuda, por favor. E pedindo assim como se fosse um favor. A gente sabe que não é. A gente sabe que é obrigação. Só que se você vai conversar num tom de que eu exijo que você cumpra a sua obrigação, a tendência é eles baterem de frente e dar todos esses problemas que a gente estava falando no começo da live, né? Vão reclamar, vão brigar, vão fazer de má vontade, não vão fazer. A gente vai, né, ter mais discussão, mais estresse. Se você pede como se você tivesse pedindo ajuda, solicitando um favor, e agradece como se eles estivessem fazendo um favor, eles vão se sentir bem, porque a tendência de todo jovem, de toda criança, é querer agradar, é querer ser agradável. Naturalmente eles têm isso dentro deles, né? Aquele turbilhão de emoções, às vezes faz com que eles não reconheçam isso, mas depende muito também da maneira, do clima que a gente tem em casa, essas reações, essas rompantes de raiva, de rebeldia deles, do que deles próprios, da essência deles, entende isso? É uma fase e vai passar. A gente tem que saber lidar, né? Nos momentos de maior conflito, a gente tira um pouquinho o pé. Quando eles estão mais calmos, a gente chega e conversa de uma maneira que vai render melhor resultado. E eu estou te falando como fazer isso, né? De pedir como se fosse um favor, né? E quando eles começarem a fazer as coisas, a gente precisa ter a sensibilidade de valorizar o que está sendo feito e minimizar o que não está sendo feito. Porque aquela história do mar azul, lembra? Tem um oceano inteirinho de mar azul. E a gente ignora toda aquela bênção para focar unicamente naquele pontinho preto que é o tubarão. É óbvio, nós somos treinados para isso, né? A gente não está apreciando a floresta, a gente está de olho no único pontinho que está ali para acabar com a nossa vida, que é o tigre dente de sabre, não é? Só que isso psicologicamente e emocionalmente acaba provocando no jovem uma vontade de não fazer, porque ele se esforça, ele faz alguma coisa, e no lugar de reforçar o positivo, reforçar o mínimo que foi feito, a gente reforça o que não foi feito. Então, começou a lavar louça, né? Nunca lavou. De repente, começou a lavar. No lugar de agradecer, porque começou a ajudar, a gente vai olhar que não foi tão bem lavado, que o copo não ficou tão bem limpo, né? A gente vai olhar e reclamar e ressaltar e reforçar que lavou a louça, mas não limpou a pia. A gente vai reclamar que lavou a louça, limpou a pia, mas não enxugou e não guardou, né? A gente vai olhar para o negativo e reforçar o negativo. É o que a gente tem feito e é o que faz com que eles não tenham cada vez mais vontade de ajudar mais e de fazer cada vez melhor. E fazendo, eles vão desenvolvendo e vão fazendo cada vez melhor. Entende? A comunicação é um jeito da gente reforçar o positivo. E ter um pouco de paciência que vai chegar. Eles estão treinando. Não confunda com aceitar o medíocre. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da gente ter sensibilidade, de entender que quando uma pessoa começou a fazer uma coisa que ela não fazia antes, a tendência, né, dos seres humanos mortais é não fazer tão bem nas primeiras vezes. Quando a gente começou a dirigir, já dava para sair a 100 quilômetros por hora? Claro que não! Nenhum ser humano. Quando a gente começou a andar, a gente já saía correndo? Não, a gente está aprendendo. E às vezes a gente não considera esse processo de aprendizado
quando os nossos jovens começam a colaborar com alguma coisa, entende? Então, ter um pouco de paciência com o processo de aprimoramento vai reforçar nele a vontade de fazer, né? Porque se ele lavou a louça, não ficou lá tão bom, mas você falou, nossa, ainda bem que você me ajudou, é menos coisa para eu fazer agora. Ele vai sentir aquele quentinho assim no peito, aquele conforto, aquela satisfação do reconhecimento, né? E quando ele fizer bem feito, nossa, aí elogia mesmo, fala, caramba, olha, você está lavando muito bem. A gente elogia muito os escoteiros quando estão acampando. E você não imagina a capacidade que eles têm. Gente, eu juro, palavra de escoteiro, eu estou dizendo verdade, do fundo do meu coração. Eu prefiro, juro, palavra de escoteira, eu prefiro os acampamentos em que eu experimento a comida, eu me alimento da comida que os escoteiros fazem, os jovens de 10, 11, 12, 13, 14 anos fazem, do que quando a gente vai em algum outro acampamento, algum outro evento, em que são adultos que fazem. Palavra de escoteira, é verdade, porque eles fazem, e assim, óbvio que não fica tão bom quanto os dos adultos que já treinaram. Mas quando você começa a olhar e valorizar o que foi feito, você tem uma expectativa de que vai ficar muito ruim, porque a gente não espera que jovem vá cozinhar tão bem. E aí, quando você vai com essa expectativa, eles te surpreendem e vêm com coisas. E é verdade, eu me alimento, eu passo muito bem em acampamento. Eles cozinham muito bem, porque eu vou com uma expectativa baixa, e aí eu me surpreendo, e eu, de verdade, elogio aquilo, porque me surpreendem, me, eles excedem as minhas expectativas. E eu elogio. E quando eu elogio, eles tomam gosto por aquilo. Eles falam, poxa, eu sei cozinhar e eu sei cozinhar bem. E eu não estou mentindo para eles. Eu estou falando a verdade. E quando às vezes um arrozinho queima um pouquinho, porque às vezes acontece, não é sempre não, mas às vezes acontece, quando o tempero não ficou, né, ao ponto, faltou um pouquinho de sal, eu procuro focar a minha atenção no que ficou bom, porque não é só um arroz queimado, tem alguma outra coisa ali. Nossa, o arroz ficou um tiquinho queimado, mas esse negócio aqui, essa carne aqui ficou muito boa, nossa, você está aprendendo, ficou muito legal. Esse arroz aqui, todo mundo de vez em quando erra, não se preocupe não, que vai melhorando com o tempo. E a tendência é que vá melhorando. Entende? Então, o terceiro ponto é definir as funções, sabe? Cada um vai fazer e ter a paciência de esperar o processo de aprimoramento do cumprimento daquela função. Se não ficar tão bom no começo, ensine, mas ensine com amor, sabe? Ensine como se fosse a primeira vez que você estivesse explicando para um ET, para uma pessoa que não sabe fazer. Porque às vezes o que é óbvio para nós adultos não é absolutamente nem um pouco óbvio para quem está aprendendo a fazer naquele momento. Né? Então, a nossa tendência é achar que está sendo mal feito, está fazendo de má vontade, e no fundo ele simplesmente ainda não aprendeu. E no lugar de ir lá e ensinar, passo a passo, mostrar mesmo. Eu faço isso. Olha, você pega, põe um tanto de óleo, quanto de óleo que põe? Põe esse tanto assim, tá bom? Tá bom, tá bom. Agora frita, agora ó, faz assim, mexe, tá vendo? Porque se você não mexer, essa parte vai queimar, faz assim, tira todo a cebola ali das paredes da panela, tá vendo? Que se ela ficar ali paradinha, a tendência é que ela queime, se queimar o arroz vai ficar escuro, tá? Então mexe bem e tal, põe o fogo baixo por causa disso, daquilo. E nesse processo eles vão aprendendo e vão aprimorando, tá? Então define as funções, ensina a fazer, tenha paciência com o processo, não vai ficar perfeito da primeira vez, e isso faz parte do processo, elogie tudo que você puder achar que merece o elogio, tá? Dê desconto para as coisas que não ficaram tão boas, porque você vai perceber que com o tempo elas vão ficando cada vez melhores se você usar dessa técnica. Bom, e estabeleça as regras, né? Como assim estabelecer as regras? Por exemplo, a gente está falando de tarefas domésticas, né? Ou de que horas que tem que chegar em casa quando a gente autorizar a sair.
peça a opinião deles, de como devem ser as regras. Por exemplo, hora de voltar para casa. Qual que você acha que seria uma hora razoável? Você sabe que eu me preocupo, você sabe que eu me preocupo, não porque eu não confio em você, porque é isso que eles sentem, sabe? Quando a gente fala que a gente está preocupado, que a gente não quer que eles fiquem na rua, a gente está comunicando o quê? Eu me preocupo que aconteça alguma coisa com você, né? Mas o que eles entendem? Minha mãe não confia na minha capacidade de me defender, de cuidar de mim mesma. Lembra a comunicação? A gente fala A, eles entendem B, né? Então depende de quem falou fazer aquela mensagem chegar do jeito certo. Então falar, olha, eu confio no seu potencial, eu confio na sua capacidade de se defender, mas às vezes acontecem coisas muito perigosas e então a gente precisa ir devagar. Não dá para você que nunca saiu, de repente chegar 2 horas da manhã em casa, isso não é razoável, né? Mas você está começando a sair agora, né? Está aí com 13, 14 anos. Qual que seria um horário razoável que você acha para você poder voltar para casa, né? E quem que vai te levar, quem que vai te buscar? Insista em levar e buscar, né? Se você não conhece as pessoas, os pais que vão dar carona, insista em fazer você mesmo esse trabalho. E eu juro para vocês, é um sacrifício, mas sabe que depois da saudade, você sente falta daqueles momentos em que você tinha que levar, tinha que buscar, tinha que deixar ali as suas coisas, né? As suas leituras, as suas novelas, seus afazeres para ter que levar e buscar. Isso dá saudade. Te juro por Deus que dá saudade, né? Aguenta firme, são poucos anos em que você vai ter que cumprir essa função, essa tarefa, tá? E ela tende a ser recompensada depois, né? Estabelece a regra, né? Mas pede a opinião dele, deixa ele participar do processo de criação das regras, né? Então, vamos dividir as funções, ver quem que vai fazer, quem vai... E aí as regras, olha, a sua função é retirar o lixo, né? Uma das suas funções é retirar o lixo. Então, quando que isso precisa ser feito? Olha, o lixeiro passa tal dia, tal hora. Então, não pode ser a hora que você quiser. Precisa ser no momento antes do lixeiro passar, obviamente. Então, vamos estabelecer essa regra? Que horas você acha? Né? Antes de você sair para a escola? Ou você acha melhor na noite anterior, se você sai muito cedo para a escola? Né? O que é melhor para você? Antes ou depois de você fazer a tarefa? Né? Como que você acha que vai ser uma maneira mais fácil, mais prática para você? Às vezes eles vão dar ideias que vão te surpreender e vai ser melhor fazer do jeito que eles estão sugerindo do que às vezes a ideia original que você tinha. E se você não tem certeza, ou se você acha que a ideia dele não vai dar certo, no lugar de rebater e não aceitar, faz um teste. Fala assim, olha, não tenho certeza se vai dar certo, mas vamos testar. E, gente, pensa bem. Nesse caso específico, né, um exemplo, tá? A função é tirar o lixo, colocar o lixo para fora para ser recolhido pelo lixeiro. Você sabe que se ele for acordar de manhã, ele estuda de manhã, sai muito cedo de casa, né? Mas se ele for acordar de manhã mais cedo para recolher esse lixo, grande chance de não dar muito certo, não dar tempo, né? Mas ele acha que ele é capaz de fazer isso. No lugar de falar não vai dar certo, deixe ele experimentar por ele próprio, né? Ajuda, contribui, não faz maldade, não, tipo assim, não acordar ele mais cedo, se ele se propôs a acordar mais cedo, ajuda, acorda mais cedo, procura, né, colaborar também no processo, e de repente ele consegue. E se ele conseguir, ótimo, ele fez do jeito que ele achava que era melhor e o serviço foi bem feito, né? Agora, se ele tentou e viu que que não deu tempo, o que vai acontecer? Vai acumular o lixo para ali 2 dias, né? Isso não é o fim do mundo. A gente pega um saco, reforça ali aquele lixo, né? Suspende para nenhum bicho rasgar, alguma coisa assim, e dali a 2 dias vai ser recolhido. Não é o fim do mundo, né? Às vezes tem greve de lixeiro e a gente sobrevive. O preço a pagar é pequeno, porque você vai perceber quando ele, por experiência própria, perceber
que aquela ideia dele não era a melhor, o que você acha que vai acontecer? Ele vai aceitar a sua ideia, ele vai aceitar a sua sugestão. Não porque foi imposta, mas porque ele mesmo viu que não seria a melhor maneira daquele jeito. Testa, aceita a ideia e testa qual será a consequência se aquela ideia não for a melhor. Às vezes, pela nossa experiência de vida, a gente já sabe que não vai ser. E aí podem acontecer duas coisas. A primeira é você se surpreender e funcionar assim, porque nós não, apesar de sermos mais experientes, não somos os donos da verdade, e às vezes a gente subestima nossos filhos. E a segunda coisa que pode acontecer é você ter toda a razão, mas aí não foi você que impôs, foi ele que percebeu na prática que você tinha razão. E aí nem precisa falar, eu te disse. Assim, ah, bom, pelo menos a gente tentou, né? Vamos tentar de outro jeito. Você tem alguma outra ideia? Ou quer tentar do jeito que eu acho que pode dar certo? Do jeito que eu fazia? Né? A Rô falando aí verdade. Não é, Rô? Qual que é a consequência que pode ter de tão negativo assim? Vamos tentar. Aceita a ideia. Às vezes eles podem surpreender a gente, tá bom? E com isso, você pode ter esse processo. Vou recapitular os passos, tá? O último passo é a gente reavaliar e atualizar, tá? O primeiro passo é fazer aquela reunião que eu te falei, de família. Tenha um momento, se não der toda noite, porque um faz inglês, o outro não sei o quê, encontre algum momento na vida de vocês para estarem juntos. Se for impossível, se não tiver um horáriozinho que vocês estão juntos em casa, para passar meia hora comendo juntos, por exemplo, marca um horário. Olha, a gente tem reunião de família toda quarta-feira à noite. Né? A gente tem reunião de família todo sábado à tarde. Domingo, 4 horas da tarde, é o nosso horário de reunião de família. A gente não tem horário para ir para a escola, a gente não tem horário para trabalhar, a gente não tem horário para ir no dentista, a gente tem horário de conversar. Isso é normal, é que a gente não está habituado, então parece estranho. Mas se você tiver convicção e insistir nessa ideia, você vai colher os benefícios disso. Desse passo 1, tenha um horário do momento da família conversar. O ideal, todos os dias, meia horinha que seja. Não deu? O máximo que você puder, tá bom? Segundo passo, pedir a opinião do jovem e considerar, acolher essa opinião dele a respeito de diversos assuntos, tá? Terceiro passo, definir as funções, deixar bem definidinho quem é responsável pelo o quê. E começa aos pouquinhos, tá? Exagerar logo no começo. Começa aos poucos. Começa com uma funçãozinha. Ó, eu deveria ter ido antes, mas vamos. Qualquer coisa que você acha que você pode ajudar dentro de casa. Ah, não sei. Quais são as ações, né? Por exemplo, vocês podem ajudar lavando a louça, recolhendo a roupa, estendendo a roupa né, da máquina. A maioria das pessoas tem máquina, mas tem que estender, né? Dá trabalho, tem que recolher. Varrendo a casa, recolhendo o cocô do cachorro, arrumando a própria cama. Isso é meio básico, né? Se cada um arrumar a sua própria cama, já tá muito bom, não é verdade? Dá as opções, deixa ele escolher, deixa ele participar desse processo da definição dos cargos, né? A gente não precisa impor justamente aquela tarefa que o cara detesta, de todas as do universo, né? Tem que ser bem a louça que ele odeia lavar. Não dá para ele varrer a casa, ou recolher o lixo, ou tirar o cocô do cachorro, se ele não se importa, né? Se é uma coisa que ele gosta, detesta menos, né? Entende? Dá para a gente fazer de uma maneira que a gente considere a opinião dele, né? Esse é o terceiro passo, definir as funções. O quarto passo é definir as regras, né? Como assim as regras? Bom, tem que recolher o lixo, então qual que é o horário, né? Outra coisa que a gente pode definir também como regras é assim, quais são as consequências de quem não cumpriu o combinado, né? Combina qual vai ser, entre aspas, o castigo, na verdade, a consequência, se o acordo não for cumprido, tá?
quando eles dizem, né, o que é que a gente merece quando a gente não faz o que a gente prometeu que ia fazer, né? Quando eles participam desses combinados, a tendência é que se acontecer deles esquecerem, deles não fazerem por qualquer razão, a tendência é que eles aceitem com menos rebeldia o castigo ou a consequência daquilo. Isso também faz parte do quarto passo, que é estabelecer as regras, tá? Deixa eu ver o que a Rô falou aqui. Aqui em casa fizemos um dia de cada para lavar a louça do dia. E quem não lavar paga R$ 10 para o próximo da lista. Deu certo. E a ideia foi do filho. Adorei, eu também. Rô. Adorei essa ideia. Inclusive, essa história aí do revezamento é uma ótima dica, porque tem coisa que ninguém gosta de fazer. Os escoteiros, por exemplo, quando a gente vai fazer reunião, tem que fazer a ata da reunião, né? Dos monitores. Eles se reúnem uma vez a cada 15 dias e tem que registrar ali no livro da corte de honra, que é assim que se chama a reunião, de tudo que foi discutido, tudo que foi se passado aqui na reunião. A ata mesmo, né? E era uma coisa que eles não gostavam de fazer. Sabe como foi solucionado por eles próprios, a ideia deles próprios? Vamos revezar. Ninguém quer fazer? Cada dia um faz. Então, significa que você vai ter que fazer uma vez a cada 2 meses. É muito melhor do que sacrificar uma pessoa só a ser responsável todo dia, toda vez por fazer aquilo. Louça. Ninguém gosta de lavar louça? Tá bom, então vamos revezar. Cada dia é um, porque assim você fica vários dias sem ter que lavar e um dia você vai lá e faz o sacrifício, já que nos outros dias os outros fizeram por você. Tá bom, e se a gente não cumprir, a gente paga R$ 10 para o próximo, que vai ter que lavar a louça acumulada. Né? Aí até ganhando, até eu queria lavar. Vou pôr sonífero no suco do meu irmão para ele não lavar a louça e eu ganhar R$ 10. Mentira, é brincadeira, é piada. Mas é bem legal, eu também adorei. Rô, obrigada por compartilhar, viu? E o quinto, gente, o quinto passo. Então, primeiro, vai, reunião de família. Segundo, qual é a opinião? Terceiro, eu estou olhando para cá porque eu fiz uma cola para não me perder, viu? Terceiro, né, definir as funções, né, e dessas maneiras que a gente falou. O quarto é definir as regras em conjunto, tá? Democraticamente, pedindo a opinião deles e aceitando, testando, né? E o quinto é reavaliar e atualizar. Por que isso? No escotismo, a gente faz ciclos de programa que chamam, né? A gente avalia como é que está a situação, a gente toma decisões, eles resolvem quais são as atividades que eles vão fazer para crescer, para se desenvolver, para aprender coisas novas, e depois que passar um período, a gente executa tudo aquilo, a gente avalia. Como é que foi? Aprendeu, não aprendeu? Precisa reforçar, não precisa? Sabe por que isso? Porque às vezes as situações mudam, né? Então, por exemplo, determinado filho ficou responsável de fazer uma função. Aí ele mudou de escola e aquela função começou a ficar incompatível com o horário novo dele de escola, ou com as tarefas que ele está tendo que desenvolver, né? Ou então, assim, a mãe começou a fazer um curso em que ela vai precisar de mais ajuda. E aí já passou um tempo com cada um fazendo sua tarefa, talvez seja a hora da gente colocar mais uma pequena tarefinha, né? Até o ponto de ficar distribuído entre todos igualmente. Porque uma casa em que todos habitam, todos são responsáveis por deixar essa casa habitável, confortável, gostosa para todo mundo viver. A gente só precisa manter a proporcionalidade da habilidade da pessoa, né? Porque os adultos têm habilidade de fazer, né? Só que para adquirir aquela habilidade, a pessoa tem que começar a fazer sem saber. É o aprender fazendo dos escoteiros. Eles aprendem a fazer as coisas na prática, fazendo, né? Só que se a gente dá pega todas as tarefas de casa e divide, né? Tem 5 pessoas, divide em 5 por igual, vai ser muito sofrido. A gente não começa de uma vez. A gente primeiro engatinha, depois a gente caminha, depois a gente corre, né? Então começa com pequenas coisas. Se não começou lá na infância, começa na adolescência, né? Pequenas coisas, faz uma. Quando aprendeu, quando já tá craque, tá super bem, tá, elogia. Você vai ver, é natural. Com o passar do tempo, você não precisa nem mandar, nem.
vai fluindo, né? E aí, de vez em quando, reavaliar, olha, né, tá indo muito bem, mas mudou isso, mudou aquilo, olha, será que você consegue fazer isso para mim? Será que você poderia assumir mais essa função para mim? Porque eu estou me sentindo um pouco sobrecarregada. Quando ele já está com prática de fazer uma coisa, ele consegue absorver uma outra coisa. E ele vai percebendo que o seu trabalho está sendo valorizado, ele vai querer isso, ele vai achar natural, ele vai perceber que ele consegue contribuir cada vez mais, tá bom? Gente, então é isso que eu queria passar para vocês, essa experiência do movimento escoteiro, para que a gente tenha mais colaboração, menos rebeldia, menos desentendimentos, menos brigas dentro de casa por coisas que podem ser resolvidas de uma maneira mais light, mais gostosa, mais prazerosa para todo mundo, tá bom? Espero que tenha te ajudado. Fica aqui o meu pedido, tá? Vocês me ajudam quando vocês fazem perguntas, porque aí me dá mais ideias, né, de outras lives, de outras coisas que eu posso contribuir com vocês, tá bom? Eu tenho um desejo genuíno de que cada vez menos jovens, menos adolescentes, passem o que eu passei quando eu era adolescente e que menos mães passem o que eu passei quando meu filho era adolescente, né? Eu não tinha informação, não tinha preparo, não tinha quem me orientasse, quem me aconselhasse, e às vezes eu fazia as coisas com a melhor das intenções, mas passado o tempo eu percebi que estava errado, que poderia ter sido melhor, né? Então, eu tento contribuir nesse sentido, tá bom? E se eu puder ajudar uma adolescente que seja, uma mãe que seja, a ter um período, né, da adolescência que é tão gostoso, tão lindo, tão mágico, pode ser tão prazeroso a ser assim, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Super beijo, fica com Deus, obrigada pela sua presença de sempre, e a gente se vê. Segunda-feira tem perguntas lá no Facebook, tá bom? Segue lá também, um super beijo, fica com Deus, tchau!